bitakurinanza soya minga irumala we finale dia konda waseke kumabaya bitakurinanza pe soya minga irumala we finale dia konda waseke kumabaya ambelele lungwa milele sumbala eye wala ni wenshi ya kutabika mamanye ambelele lungwa milele sumbala eye wala ni wenshi ya kutabika kiwandale kumbango kiwa soto kumbango kiwandale kumbango kiwa soto kumbango welelele welelele kumbango welelele welelele kumbango welelele welelele Bem-vindos ao Desperta Angola, remetido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remetindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, Europa e América Latina. E para lá, onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e o apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, como sempre, vos agradeço por haverem escolhido o vosso Desperta Angola, o vosso único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos e virado para a mudança da consciência dos angolanos com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora presidente nomeado General João Lourenço. Esse é o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, o teu Desperta Angola. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, faça-o agora mesmo. Habitualmente eu tenho estado a explicar detalhadamente para todos os angolanos em particular, ou todos os habitantes da comunidade da língua portuguesa, particularmente no terceiro mundo, com vista a entenderem como se pode subscrever ou se deve subscrever numa plataforma digital, incluindo no teu Desperta Angola, para efeito sempre e quando possuir um aparelho eletrônico, que pode ser um telefone celular, pode ser um tablet, pode ser um PC. É só acessar a internet. Logo, busque a janelinha do teu YouTube e logo insira as palavras como sejam duas palavras Desperta Angola e imediatamente te aparecerá a imagem do criador do teu Desperta Angola. E do seu lado direito haverá a palavra em letras vermelhas e que diz subscreva. Subscreva ali mesmo e todos os teus noticiários Desperta Angola, sempre e quando forem produzidos e logo postos no ar para o mundo lusófono e particularmente para Angola, eles chegarão no teu próprio aparelho, na sua posse. Eis aqui, portanto, o ponto de vista do Desperta Angola. O general João Lourenço deve abandonar a presidência da República por conta da incapacidade física, se ele quiser viver mais alguns dias ou meses na Terra. Logo, os MPLA terão de convocar um congresso extraordinário para efeito e com vista a substituí-lo. Afinal, o que é o ataque isquêmico transitório e quais são as suas consequências para o paciente com similar desidrato a curto prazo?
Segundo as moderníssimas e valiosas ferramentas deixadas pelo finado norte-americano Paul Steve Jobs, através da ciência médica, sempre quando haja lugar ao rompimento e ou, entre aspas, o entupimento de uma artéria cerebral, como consequência haja lugar ao déficit neurológico da isquemia e ou haja lugar à hemorragia no sistema cerebral, então estamos em presença de um ataque isquêmico transitório ou AIT, por parte do paciente em similar situação. Porém, a grande diferença entre o AIT em relação ao acidente vascular cerebral ou AVC reside no tempo da reversão e ou da estabilização do paciente, que é de pouco menos de 24 horas, em muitos casos, no caso da ocorrência de AIT em relação à ocorrência de AVC, segundo ainda a ciência médica. Porém, contrariamente à ocorrência de AIT, constitui o principal fator para o risco latente da ocorrência a qualquer momento de AVC por parte dos pacientes de risco a similares patologias, etc., incluindo as pessoas acima de 50 anos, a franja da população obesa ou exposta à pressão, a estresse ou ao estresse, melhor dito, provocado por excesso de trabalho e etc. Segundo ainda a ciência médica, o ataque isquêmico transitório ou AIT pode ocorrer sempre quando o paciente menos esperar e ele pode durar entre 2 a 30 minutos, dependendo da reação do sistema cerebral de cada paciente com similares sintomas e etc. Para efeito, sempre quando ocorre um AIT fulminante, o paciente deixa de receber sangue e o oxigênio no cérebro. Logo, o tempo para socorrer o paciente rumo a uma clínica mais próxima é um fator substancialmente preponderante antes do paciente começar a perder a sensibilidade, que costuma haver lugar geralmente no braço esquerdo do corpo do paciente. Nas pernas e ter dificuldade de se expressar arrastando a voz, a ocorrência da incontinência urinária, a ocorrência da visão dupla, a paralisia de todos os membros do corpo, incluindo membros superiores e ou inferiores, etc., a ocorrência de desequilíbrios, assim como desmaios repentinos ou a síncope, capazes de provocar a morte ao paciente em questão, e etc., e etc. Para efeito, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, nomeado pelo Tribunal Constitucional controlado pelo MPLA e pela MPLA, nomeadamente pela jovem juíza Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, membro do Bureau Político do MPLA. Na verdade, entre o dia 24 de agosto até aos 15 de setembro, dia da tomada de posse do paciente general João Lourenço, durante o período em questão, de facto, o presidente nomeado de Angola teria, ao que parece, sofrido mesmo um fulminante ataque isquêmico transitório, ou AIT, e que o deixou o seu braço esquerdo paralisado, sua voz mais claudicante ou cambaleante, incluindo a sua aparente falta de oxigênio suficiente, quando mal podia discursar na tomada de posse aos 15 de setembro do ano em curso ali em Luanda. Porém, a ignorância e a falta de sabedoria do general João Lourenço ou do seu séquito os levou a julgar enganosamente de que o braço esquerdo paralisado do paciente general João Lourenço ele podia esconder-se dos holofotes da mais do que atenta e exigente população jovem da República de Angola. Na verdade, agora, tendo em conta os sintomas dessas crônicas patologias que agora fragilizaram de maneira brutal e crônica
assim como progressivamente perigoso o estado de saúde do paciente general João Lourenço. Visita privada à Espanha? Cheira algo que não está bem claro com a saúde do usurpador do poder em Angola. Bastas vezes ouvimos nos meios de comunicação social pública melhor dito, bastas vezes ouvimos nos meios de comunicação social pública comunicados do antigo gabinete presidente de José Eduardo Santos e que davam conta de inúmeras visitas privadas à Espanha. Resultado, o homem acabou falecendo naquele país europeu onde era submetido em tratamento médico, e não haverá aqui uma similitude com o general João Lourenço. Agora o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Ou, por outro lado, cá se fazem e cá se pagam as dívidas e ou as faltas. As notícias recentes que davam conta de que o usurpador da alternância, general João Lourenço, havia sido acometido por um AVC, parece que agora as coisas teriam mesmo ficado feias em termos de saúde do bochechas do assunto. Não será o corolário da patologia em causa? A verdade é como a água em azeite. Por mais que se misture o azeite, vem sempre à superfície. Se calhar, melhor dito, o defunto do ex-presidente José Eduardo Santos, seu espírito clamaria ou chama pelo homem que o arrancou à força, enquanto o seu corpo inerte jazia ali em Espanha, na companhia dos seus entes queridos. Vamos aguardar pelos próximos capítulos desta novela. Porém, pela gravidade das patologias do Bochechas, agora, certamente seus médicos deverão aconselhar o chefe dos oligarcas de Luanda com vista a abdicar a presidência da República para evitar maiores problemas ou pressão popular permanente, se o paciente do general João Lourenço ainda quiser viver mais alguns dias ou alguns meses. Quando nem Francisco Pereira Furtado, Eugênio César Laborinho, Fernando Garcia Miala, Norberto Garcia ou as armas obsoletas que o general João Lourenço costuma usar para intimidar os eleitores que nunca votaram por ele, tudo isso nunca o ajudaria, nem para suprimir as suas doenças e muito menos deixar de responder à chamada do seu Deus quando e no dia em que Deus Todo-Poderoso tomar a decisão de levar a vida do cadáver adiado do paciente general João Lourenço. Esse foi o ponto de vista do Desperta Angola desde a linda cidade de Miami, no sul da Flórida, nos Estados Unidos da América. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O patriota Abílio Camalata Numa, general e cofundador do embrião das Forças Armadas Angolanas, as FA, confinado general João Batista de Matos, disse em Luanda de que em Angola nunca mais haverá o regresso ao conflito armado. Numa proferiu estas declarações na denominada Marcha para a Paz e realizada pela Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola, ali em Luanda, aos 24 de setembro, portanto no sábado último. Não realizamos essa manifestação porque a situação estava muito tensa na altura, salientou Numa. Porém, disse Numa, essa marcha estava programada para depois da divulgação dos resultados eleitorais, concluiu o patriota Abílio Camalata Numa. O general João Lourenço, presidente nomeado pelo Tribunal Constitucional controlado pelo MPLA, através da juíza Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, membro do Bureau Político do MPLA, está no Reino de Espanha em tratamentos intensivos por conta de um fulminante ataque isquêmico transitório que o apanhou de repente e de surpresa aos 25 de agosto, quando recebeu a notícia de que a ACJ havia ganho as eleições gerais tidas lugar em Angola aos 24 de agosto passado, razão pela qual Gelo teria sido levado às pressas para a clínica Girassol
e logo escondido enquanto era submetido em tratamentos intensivos antes de tomar de posse fraudulenta em Luanda. Porém, como se pode observar, na hora de embarque para a Espanha, o general João Lourenço não podia esconder o seu braço esquerdo paralisado. Disseram ao Desperta Angola, aqui em Miami, nos Estados Unidos, fontes bem informadas do Palácio do Casuno de Mariposo MPLA, ali em Luanda. Compatriotas, olha, antes de eu prosseguir, não é, com os comentários deste noticiário bomba, né? A ideia é que, não é, aqui no sul da Flórida vai passar um furacão, não é, o Centro Nacional do Furacão dos Estados Unidos, sediado aqui no Key West, né, no sul da Flórida, está, ou melhor, o governador do estado, aqui no estado da Flórida, anunciou um estado de emergência, né, para toda a população que mora na península, particularmente do sul da Flórida, né? Se você nunca veio a Miami, o sul da Flórida começa desde Palm Beach ao Key West, não é? E entretanto, repito, vai passar um furacão poderoso aqui, segundo o Centro Nacional de Furacão, aqui no Key West, no sul da Flórida. Mas a ideia, né, é que a toda a minha audiência eu peço calma, né? Eu agora ainda estou em casa, de facto, eu moro exatamente no limite dos ventos do furacão, não é? Entre aqui, assim, ao lado da praia, né? Na Ocean Drive, onde eu vivo, aqui bate ventos fortes sempre quando chega o furacão, mas ele deve chegar amanhã ou depois da manhã, dependendo. Mas é para anunciar à audiência de que eu estou em segurança, estarei em segurança, né? Sempre quando eu me ache em perigo com a família, não é? Irei no lugar mais seguro, em Orlando, né? Ou em Tampa Bay, ou em qualquer outro lugar, né? Até que a tempestade possa passar. Mas por enquanto há um estado de emergência aqui, por causa desse furacão. Parece-me que será de categoria 3, mas gostaria, repito, de acalmar a minha audiência de que Deus estará nos protegendo, tal como sempre o tem feito antes de havermos nascido. Portanto, agora continuando, né, com os comentários sobre este noticiário, né? A ideia, o patriota, é que se você me escuta, como seres humanos, não é? Nós não somos absolutamente nada, não é? Nós podemos, enfim, diante dos olhos de Deus, o Criador, o nosso Criador, né? O poderoso, não é? Nós podemos fazer quaisquer planos que sejam, mas, repito, cabe a Deus, não é? Decidir sobre haverá ou não haverá a sua implementação. Razão pela qual, não é? Os nossos líderes, né, particularmente os líderes comunistas em todo o mundo, não apenas no terceiro mundo, mas em todo o mundo, não é? Por nunca acreditarem nem em Deus e muito menos neles próprios, razão pela qual eles pensam que são deuses, não é, da terra. Portanto, o homem desconhece o facto de que nós, repito, podemos fazer quaisquer planos, porém só cabe a Deus decidir se eles terão ou não a sua efetivação. Portanto, como vocês viram, o general João Lourenço, né, ele teve um ataque, não é, isquêmico transitório, né? Vocês viram na nota de abertura ou no artigo, não é, da opinião que eu acabei de ler aqui. Eu aqui trago para os compatriotas, não é? Trago aqui o ponto de vista, né, científico sobre a gravidade da doença que apoquenta agora o general João Lourenço. Mas repito, o homem, por ignorância,
por desconhecimento não é? Por falta do reconhecimento do seu Criador à sua volta, o homem inocentemente pensa, não é, que hoje está vivo e amanhã ele enganosamente também julga que poderia estar vivo, quando essa decisão, repito, só e só pertence a Deus. Portanto, não é? Vocês todos viram, se você não viu, vá na internet e você verá o presidente João Lourenço a embarcar para a Espanha e não pode mover seu braço esquerdo. Tudo isso, né, são as consequências da incapacidade do homem de perceber a existência do seu Criador à sua volta e também a incapacidade do homem perceber de que cá se fazem e cá se pagam todos os erros, todas as faltas, todas as dívidas que nós assumimos aqui na Terra, aqui mesmo, as pagamos. Portanto, não é? Essa doença, não é? Você mesmo te recomendo para que vá no Google, você mesmo vá no Google e pesquise, não é? E veja as consequências catastróficas de uma pessoa que sofre de ataques ou ataque, não é? Não é? Isquêmico transitório, né? Você vai lá e vê você mesmo no Google e você verá, não é? Porque eu não trago aqui tudo, eu trago aqui resumidamente as consequências da doença que agora, repito, apoquenta o general João Lourenço, né? A ideia é que o general ou o presidente Bochecha de Angola está praticamente incapacitado para nos governar. É uma má notícia para os do MPLA. Se você votou no João Lourenço, lembre-se que ele está agora praticamente incapacitado para nos governar ali em Angola. Por quê? Porque uma pessoa exposta a ataques isquêmicos transitórios, não é? Esta costuma ser exatamente a condição sine qua non que leva a pessoa para, de repente, poder ter um AVC, né? E ou mesmo através de ataques isquêmicos transitórios, a pessoa pode ficar paralisado, não é? Com todos os seus membros, né? E ficar numa cadeira de rodas se não tiver sorte pior. Portanto, o que os médicos recomendam, quando a pessoa quando a pessoa está nessa situação, é parar, não é? E deixar de trabalhar e ficar, não é? Se fosse num país do primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, João Lourenço ficaria completamente desabilitado, né? Esse cara simplesmente em tratamentos, não é? E nunca se submeter a quaisquer pressão, a quaisquer pressões, ou a pressões de qualquer espécie, não é? Portanto, repito, o general João Lourenço está praticamente incapacitado para nos governar em Angola. Portanto, se durante muitos anos, não é, o finado ex-presidente José Eduardo Santos nos podia governar, porque o presidente Santos não tinha esse tipo de patologias, né? Ele tinha um problema, né? Que ele, mas repito, se o João Lourenço não tivesse contribuído para a sua morte antecipada, na minha opinião, o presidente Santos ainda estaria em vida, porque de facto ele não tinha problemas cerebrais, não é? Os problemas cerebrais surgiram depois que ele teve, não é? Aquela depressão profunda, né? Porque a depressão é diferente da doença que tem agora o João Lourenço, né? Porque a depressão que o presidente Santos tinha poderia passar se o João MPLA não o tivesse abandonado lá em Espanha, né? Mas o João Lourenço, repito, está praticamente incapacitado, repito, para continuar a nos governar, porque um ataque isquêmico transitório, não é o caminho para o AVC, ou pode ser o caminho para uma morte repentina. Você mesmo vai no Google e vê. Porém, repito, o paciente, general João Lourenço, que sofre o AIT, na verdade, não pode
continuar a nos governar, a menos que queira arriscar ficar paralisado e governar, não é? Nos governar através da cadeira de rodas, né? Se ele não tiver sorte pior. Por isso, certamente, eu repito, os médicos, não é, dele, irão lhe aconselhar em Espanha, onde ele se encontra nesse momento, sobre a necessidade imediata de ele abandonar a presidência da República, não é? E o MPLA, né? Terá que se contentar e resignar, não é? Os que apoiam João Lourenço terão que resignar agora, não é? Para que haja, ou para que um congresso extraordinário, não é? Seja convocado pelos MPLA, não é? Para que o João Lourenço seja substituído, porque ele não é Deus, né? Porque aí muita gente pensa que é Deus ali. Havia aí um indivíduo, não é inocente, que diz que o João era um diamante raro, né? Portanto, Deus acaba de mostrar ao MPLA de que usurpar o poder, você pode usurpar, mas a continuação do poder depende da vontade de Deus, não é? Porque a ideia é que a voz do povo é a voz de Deus. Você desobedece. Então, eu não sou nada para dizer isso. Eu não desejo mal nenhum ao presidente João nomeado, né? Presidente nomeado de Angola, João Lourenço, não desejo mal nenhum. Contrariamente, eu e a minha família, né? Vamos continuar a orar por ele, pela sua família, pela dona Ana dos Santos, etc. Mas a ideia é de que isto é o corolário, não é? Da ignorância do homem, sempre quando, não é? Eu diria, não reconheça a existência de seu Deus à sua volta, né? Porque a ideia é que vocês, e eu gostaria de chamar a atenção a vocês pastores, porque em Angola tem muitos pastores corruptos aí, que costumam ter o hábito de ir nos cultos ecumênicos, né? E a dizer que o camarada Lourenço, Deus é que ele pôs aí. Então, chegou a hora agora de vocês orarem por ele, né? Porque não é só ir lá e bajular o homem, não é? A ideia agora, João Lourenço precisa de orações e precisa de conversão, porque está em perigo de vida, não é? Muita gente viu ali ele. Aliás, vocês viram como que ele subiu no avião, né? Para que eu vou estar aqui? Então, vocês orem pelo homem, não é só ir lá, né? E bajular. Orem pelo homem, porque de facto, né? Deus acaba agora de mostrar aos angolanos, não é? De que nós não somos absolutamente nada, né? E repito, o presidente Lourenço está agora incapacitado, não é? Para nos governar em Angola, porque um ataque isquêmico transitório, não é? É a ponte principal para digamos, a pessoa poder ter o AVC, né? E o AVC é a área, ou seja, seria a fase, não é, mais complicada para uma pessoa, não é, ocupar a cadeira da presidência, né? Que tem muita pressão popular e etc. E etc. Agora, mudando um pouquinho do segmento, né? As manifestações pacíficas em Angola devem ter objetivos definidos. Cuidado. Porque a ideia, não é, é que o segredo, eu sempre costumo ter o hábito de deixar esse recado, né, a todos ali em Angola, de que convocar manifestações requer, não é, uma preparação adequada. Porque eu acho que manifestações convocadas, não é? E que as pessoas vão aí, aonde quer que seja, no Lago da Santa Ana, no Lago da Independência, onde quer que vocês desejem ir, e logo chegam aí e fazem um monte de discurso lá para a vossa casa. Isto é algo que nem sequer transmite qualquer impacto para o mundo. Agora, se as pessoas realizarem manifestações, né? Uma manifestação, se calhar, né? Onde, sempre e quando seja bem organizada, né? E que traga para as ruas 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né? E que possam ali permanecer, não é? Através de uma logística organizada pelos manifestantes, exigindo algo, não é? Tem de ter a ver objetivo. Se vocês vão exigir uma Assembleia Constituinte, ficam na rua, pelo tempo necessário, até que, não é? Essa Assembleia, ou até que haja capitulação, né? Por parte, não é? Do poder, né? Instituído, nesse caso,
de maneira ilegal ali em Luanda, né? Porque o João não foi eleito, né? O MPLA não foi eleito. Agora, manifestar por manifestar, na minha opinião, isto não, repito, não causa nenhum impacto, ou qualquer tipo de impacto, ou qualquer diferença na opinião pública, não é? Particularmente internacional. Portanto, repito, haja pragmatismo, não é? Haja inteligência, né? Se os compatriotas quiserem manifestar. Porque vocês devem também, não é? Aprender com os outros povos, no Sri Lanka, no Egito, etc. Né? Não é só ir aí na rua e fazer um monte de discursos aí para enganar os outros, né? E depois cada um vai para a sua casa, né? Isto é a mesma coisa aqui e lá, né? Como quem diz, né? Os cães ladram e a caravana passa, né? Porque a ideia, repito, manifestações sim, mas devem ser bem planeadas, com muita gente e também com uma logística, como acontece em outros países. Quando se vai manifestar, não é? Aí há que mobilizar médicos, não é? Há que mobilizar comida, água, etc. Não é? E se ficar na rua o tempo que for necessário até que determinados objetivos sejam cumpridos. Mas repito, não é o segredo é ter milhões de pessoas aí organizadas para uma certa manifestação e com objetivos definidos, bem definidos, né? Termina aqui essa edição do Desperta Angola. São 2h24 de madrugada no sul da Flórida, não é? Deverão ser, eventualmente, 9h25 em Luanda, ou se calhar 8h30 em Luanda, se calhar, se não me engano. Entretanto, termina aqui a edição do Desperta Angola. E se você me escuta desde Belize, ali em Cabinda, na Bacongolândia, ou em Pinda, em Banza, Congo, ao Quilquango, ali em Sansa, Pombo, e em Onço, que é um botequeno, em Zâmbia, o Sambula. E se você me escuta desde aqui mesmo do Key West, a 90 milhas da Havana, e no quilômetro zero, mais para o sul da Flórida, para o Main State, na cidade de Portland, ou se você me escuta, se calhar, desde San Diego, ou onde quer que me escuta, no Pacífico, ali na área de San Diego, especialmente, existe uma comunidade muito grande, uma comunidade portuguesa, uma comunidade lusófona ali, onde o presidente Rebelo de Sousa está de visita aqui nos Estados Unidos, esteve ali assim, a comemorar com os portugueses que moram naquela área. Se você me escuta lá, eu te agradeço. E se você me escuta, aonde quer que você me escuta, se calhar na costa do leste, ali na cidade grande de Manhattan, em Nova York, eu te agradeço também imensamente. E se você está do meu lado esquerdo, ali no Sudeste da África, no Atlântico Sul, na linda cidade de Luanda, na cidade que anda, vos agradeço onde quer que vocês me escutem, aí na Maianga, na Ngombota, no Kazuno, onde quer que você me escute, na Samba, em Talatona, no Kazenga, em Viana, onde quer que você me escuta, eu te agradeço. Se você estiver na Grande Lisboa, você pode estar ali em qualquer parte de Portugal continental, incluindo na cidade invicta do Porto. Você pode estar em Viana do Castelo, onde quer que você esteja escutando ali, te agradeço imensamente. E se você estiver no East, se calhar, ou desde lá, desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente, ou se você estiver eventualmente ali na República Federativa do Brasil, para o norte do planeta, ali no Japão, a todos vocês vos agradeço imensamente. Muito obrigado por escutar-me e boa segunda-feira, o início da semana laboral. Que desejo felicidades para todos e que Deus possa abençoar a todos grandemente. E orem por esse presidente João Lourenço que está em Espanha doente. Orem pela sua família e orem pela outra família que ele criou problemas, a família do ex-presidente José Eduardo Santos. E orem pelos líderes ou pela liderança Frente Patriota para a Alternância Política em Angola. E se você estiver no Uíge, ore para o nosso pai espiritual, Dom Mata Morisca. Foi ele que nos criou ali no Uíge quando éramos miúdos aí. Eu e muitos ali, quantos e quantos Dom Mata Morisca não teria criado ali na cidade do Uíge.
E vos agradeço assim a todos vocês imensamente, que Deus agora sim possa abençoar grandemente a todos vocês. Muito obrigado por escutar-me e muito obrigado e boa segunda-feira, bom início da semana laboral. Muito obrigado.